bloco anterior, então nós temos que a Constituição Federal determina que alguns entes federativos, com alguns tributos, deverão repassar uma percentagem da arrecadação para outro ente federativo. Isso nós encontramos nos artigos 153, parágrafo 5º, e artigos 157 a 159 da Constituição Federal. A exemplo, vou mencionar aqui o que ocorre com o IPVA. O IPVA, você sabe, é de competência dos estados e Distrito Federal. Logo, você pensaria, o IPVA, uma vez arrecadado, deveria ficar 100% da arrecadação para os estados e Distrito Federal. Mas, em razão do artigo 158, inciso 3 da Constituição Federal, tem-se que 50% da arrecadação do IPVA ficará para o município onde estiver licenciado o veículo. Então, o município vai ter 50% da arrecadação do IPVA. Pois bem, isso é o repasse da Receita Tributária Obrigatória. Como o nome já diz, é um repasse obrigatório, só não ocorrerá em duas circunstâncias previstas de acordo com o nosso artigo 160 da Constituição Federal. Quais sejam? Só não ocorrerá esse repasse se o dinheiro não for utilizado para a saúde ou ainda se aquele ente que receberia o dinheiro tem dívida perante o ente que faria o repasse. Não entendi, Josi? Então, o artigo 160 da Constituição Federal esclarece-nos que só pode acontecer de não ser repassado a receita tributária para o ente federativo mencionado pela Constituição Federal se o ente não aplicar o dinheiro para a saúde. A exemplo, no caso que o Estado é obrigado a passar 50% da sua arrecadação do IPVA para o município, se o Estado comprovar que o município não utilizou o dinheiro para a saúde, uma parte para a saúde, o Estado pode se recusar, então, a fazer esse repasse. E a segunda possibilidade, também prevista no artigo 160 da Constituição Federal, diz que se o ente que recebe o dinheiro, receberia o dinheiro, tem dívida, assim como suas autarquias têm dívida perante o ente que faria o repasse, também pode ocorrer, então, aqui o não repasse. A exemplo, se o município ou suas autarquias têm dívida perante o Estado pode se recusar a repassar aqui 50% do seu IPVA. Tirando essas duas únicas hipóteses, todos os repasses previstos pela Constituição Federal são obrigatórios. E então, nesse ponto, entramos justamente no que determina o artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal, que diz o seguinte: com relação ao imposto de renda retido na fonte pelos estados, bem como suas autarquias, eles terão direito, os estados, a ficar com 100% desse imposto de renda retido na fonte. Josi, não entendi. O artigo 157, inciso 1, está dizendo, olha, quando o Estado ou suas autarquias fizerem um pagamento e, por lei, forem obrigados a reter o imposto de renda sobre aquele pagamento realizado, 100% desse imposto de renda retido na fonte pelos estados ou suas autarquias ficará para o Estado. E aí você pensa, poxa, mas de quem é o imposto de renda? O imposto de renda é um tributo da União. Só que quando o Estado ou o Distrito Federal, eles fazem um pagamento e a lei diz, olha, sobre esse pagamento feito como pagamento dos seus funcionários públicos estaduais, quando eles fazem o pagamento do salário dos seus funcionários públicos estaduais, eles devem reter o imposto de renda. E quando eles fazem essa retenção, 100% desse imposto de renda retido na fonte, por eles mesmos, ficará para aquele estado que fez essa retenção. É o repasse da Receita Tributária Obrigatória. Essa receita seria da União, mas a União repassa para os estados. Bom, já que há essa previsão quanto aos estados, e a mesma se repete para os municípios no artigo 158, inciso 1, dizendo que quando o município faz um pagamento, ele é obrigado a reter o IR, 100% daquele IR retido na fonte ficará para o município, nós temos que, se acontecer uma retenção indevida,
Lá na frente, durante o nosso curso, nós vamos ver que toda vez que houver o pagamento indevido ou a maior de um tributo, caberá restituição. Logo, se o Estado fez uma retenção indevida do imposto de renda para um sujeito que tem, digamos, uma isenção de IR, tendo sido feita essa retenção indevida, esse funcionário público estadual pedirá a restituição, porque foi feito indevidamente a retenção, foi pago o imposto de renda indevidamente. Logo, cabe a ele o pedido de restituição. Mas quando ele vai fazer esse pedido de restituição, nós vamos pensar, bom, eu vou pedir a restituição para quem? Para a União, uma vez que o imposto de renda é um tributo federal, ou eu vou pedir a restituição para o Estado, uma vez que ele fez a retenção, e de acordo com o artigo 157, inciso 1, ele ficou com 100% daquele valor para ele. E é claro, se o Estado ficou com o imposto de renda retido na fonte para ele e foi feita uma retenção indevida, logo o funcionário público estadual tem que pedir a restituição para o Estado. E é isso que a súmula 447 do STJ diz. Cabe ao Estado ser parte nas ações de restituições de imposto de renda dos seus servidores públicos, porque o servidor público teve o IR retido pelo Estado. Logo, se foi retido indevidamente, o servidor público vai pedir a restituição para o Estado. E então, eu lhe pergunto, quem serão partes nessa demanda? O servidor público estadual e o Estado. Logo, quem será então competente para julgar essa demanda? Será a Justiça Estadual. Por quê? Porque eu não olho para o tributo, em que pese ser o IR um tributo federal, eu não vou olhar para o tributo isoladamente, eu olho para as partes. E o artigo 109 da Constituição diz que será competente para julgar a Justiça Federal quando a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte. Como nesse caso a União não é parte, nem suas autarquias, nem empresas públicas federais serão parte, então quem vai julgar essa demanda é a Justiça Estadual. E quanto a isso, nós temos várias decisões em nossos tribunais superiores. Por isso que eu lhes digo, é importante você conhecer como fazer o endereçamento correto, porque macete, decoreba nessa segunda fase não tem vez. Nós vamos aprender a raciocinar como advogado que você já é, ok? Então, quanto ao primeiro problema no endereçamento, já solucionamos. Qual seja, saber quem é competente para julgar, se é a Justiça Federal ou Justiça Estadual. E para resolver esse problema, eu sempre olharei para o artigo 109 da Constituição Federal. Mais um artigo importantíssimo para carregarmos junto de nós. Agora, depois que eu resolvi que é competente a Justiça Federal ou a Justiça Estadual, eu vou verificar agora se vai julgar a minha demanda uma vara comum ou uma vara juizado especial. Para eu definir se é uma vara comum ou vara juizado especial, eu vou também por eliminação, uma vez que só será competente para julgar uma vara juizado especial se, primeiramente, o valor da causa for igual ou inferior a 60 salários mínimos e a parte autora da demanda for uma pessoa física ou uma microempresa ou uma EPP. Josi, não entendi. Bom, a lei de juizado especial, tanto na esfera federal como na esfera estadual, vara da Fazenda Pública, determina, então, que as varas de juizados especiais só irão julgar as demandas cujo valor da causa for igual ou inferior a 60 salários mínimos e, sendo parte autor uma pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Logo, serão dois requisitos observados para ser competente o julgamento daquela lide para a vara juizado especial. Então, eu tenho que analisar duas questões. Preenchidos esses dois requisitos, aí sim será competente para julgar a vara juizado especial. Caso contrário, se deixar de preencher um desses dois requisitos, aí é o comum
vara comum. Josi, não entendi. Estou bem seguro nessa parte. Vamos com calma. Como é que eu vou saber, então, se é competente para julgar vara comum ou vara juizado especial? Você vai por eliminação. Por quê? Porque a lei dos juizados especiais, e agora vem comigo, tanto na esfera federal como na esfera estadual, e aqui quando eu falo em esfera estadual, para o direito tributário, é vara da Fazenda Pública, certo? Logo, as leis de juizados especiais, elas nos trazem 2 requisitos para serem preenchidos para que seja julgada a demanda pela vara juizado especial. Quais são esses 2 requisitos? O primeiro é o valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos, eu já te explico quanto é hoje um valor de salário mínimo, e a parte autora da demanda tem que necessariamente ou ser uma pessoa física, ou uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte. Mas vamos lá. Primeiro, vamos conhecer as leis e vamos já grifando, porque o bom da segunda fase, que eu não preciso decorar e também não preciso me preocupar em ficar lembrando de tudo. Porque como é uma prova com consulta à lei seca, eu posso sim consultar à vontade a legislação. Primeiro, qual é a lei de juizado especial na esfera federal? É a lei 10, então é a lei 10.259 de 2001. A lei do juizado especial em âmbito federal, então, é essa 10.259, e que ela vai trazer para nós os 2 requisitos que deverão ser preenchidos para que seja julgado na vara de juizado especial, mas eu já digo aonde estão. E a lei de juizado especial em âmbito estadual, vara Fazenda Pública, é a lei 12, deixa eu até colocar aqui, lei 12.153, vem comigo no quadro, lei 12.153 de 2009. Os requisitos se repetem. É porque a Lei Juizado Especial Federal veio antes, é de 2001. E a Lei Juizado Especial Estadual, vara Fazenda Pública, que é para falar do nosso juizado especial no âmbito tributário, ela veio só em 2009. Mas os requisitos se repetem. Quais sejam? O primeiro requisito a ser observado é o valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos. Então, eles vão se repetir. Mas basta o valor da causa ser igual ou inferior a 60 salários mínimos, que já será competente para julgar a vara juizado especial? Não. Além disso, eu tenho que verificar o segundo requisito, qual seja, que só pode ser parte autora pessoa física ou uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então, eu tenho que tomar esses 2 cuidados. Às vezes, o valor da causa pode até ser igual ou inferior a 60 salários mínimos, mas se for uma empresa de grande porte, não será julgada pela vara juizado especial. Mas como que eu vou saber disso, Josi? Então, vamos aqui, parte a parte. Primeiro, vamos analisar a 10.259, que como ela veio antes, depois se repete na 12.153 de 2009, mas aí você já vai compreender. Primeiro, o primeiro requisito para ser então apreciado, que diz respeito ao valor da causa, igual ou inferior a 60 salários mínimos, na 10.259, esse requisito está no artigo 3º. Então, vamos colocar aqui, artigo 3º. Da 10.259. E o segundo requisito está no artigo 6º. Mas então vamos um a um. Como nós estamos falando da vara juizado especial em âmbito federal, é importante que você vá para essa lei, para nós já grifarmos juntos. Como eu te disse, não tem problema, você pode grifar. Abra lá na 10.259.
59 de 2001. Nesse momento, você já vai percebendo que é legal você ter no seu Vademecum aqueles marcadores da marca fácil, em que vai trazendo a divisão das leis, porque você não vai perder tempo procurando, você vai imediatamente naquele índice. Esses marcadores da marca fácil, que já vem impresso o número da lei, é permitido pelo nosso edital. Então, anote lá, a 10.259 de 2001, artigo 3º. Pode grifar com uma canetinha amarela. Por que eu sugiro que você grife esse artigo 3º? Porque a hora que você abrir essa lei 10.259, você já vai para aquilo que lhe interessa, que é o artigo 3º que fala do primeiro requisito. Veja bem, vamos juntos para a gente sentir esse dispositivo. Compete ao Juizado Especial Federal Civil processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Então, compete ao Juizado Especial julgar as causas cujo valor seja igual ou inferior a 60 salários mínimos. Mas aí já vem a primeira duvidazinha. Quanto é que está hoje o salário mínimo, Josi? Hoje, o salário mínimo está R$ 937. Se é R$ 937, um salário mínimo, 60 salários mínimos corresponde ao valor de R$ 56.220. Logo, essa remissão pequena você pode fazer. De que forma? Quando está escrito valor igual a 60 salários mínimos, você pode escrever aqui, ó, 56.220. Mas escreva só dessa forma, para você se lembrar que hoje 60 salários mínimos corresponde a R$ 56.220. Não fica colocando vírgula 00 para não chamar a atenção. Afinal de contas, o nosso edital permite-nos apenas fazer remissão de número de lei e de artigo de lei. Se acontecer do fiscal olhar para você e falar, escute, isso aqui é cola, você vai dizer, não, isso aqui é o número de alguma lei, de algum decreto, nem me lembro mais, é tanta coisa que eu anoto nessa vida. Ah, mas corresponde a 60 salários mesmo. Você vai dizer, que coincidência, hein? Puxa vida! Então, você não tem perigo, certo? Tá, mas esse é o único requisito que deve ser preenchido para ser vara juizado especial? Não, esse é o primeiro. O segundo diz respeito à parte autora. E aonde que está a parte autora? Lá no artigo 6º da Lei 10.259. Veja, podem ser partes, também podemos grifar para te chamar a atenção na hora da prova. Podem ser partes no Juizado Especial Federal Civil, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 9.317. Queridos, hoje, a 9.317, ela foi revogada pela Lei Complementar 123 de 2006. Logo, você pode riscar essa lei dessa forma em seu Vademecum e escrever Lei Complementar 123 de 2006. Por quê? Como a 9.317 foi revogada e essa revogação veio posteriormente à publicação da Lei 10.259, que é de 2001, então nós temos que fazer essa adaptação. E lá na Lei Complementar 123 de 2006 é que você vai saber o que é hoje considerado uma microempresa e o que é hoje considerado uma empresa de pequeno porte. Veja, a prova nunca cobrou vara juizado especial. Então, como ela nunca cobrou vara juizado especial, eu sempre sugiro que vocês só vão pensar em juizado especial se a prova gritar com vocês. Como que ela pode gritar para dizer que ela quer juizado especial? Porque tem aquela coisa, em que pese nunca ter caído vara juizado especial, talvez seja esse o momento. O exame 23 pode ser esse o decisivo para dizer, aqui eu quero. Mas, como eu disse, a prova vai ter que gritar contigo. O primeiro grito que ela vai dar é trazendo o valor da causa, que já não é comum no nosso exame ser trazido, mencionado o valor da causa. Salvo engano, só tivemos uma prova
em que o examinador trouxe o valor da causa, que foi a primeira vez que ele cobrou a ação de repetição de indébito. Logo, não é comum trazer o valor da causa. É comum nós deixarmos em aberto. E assim, eu digo a vocês, se a prova não mencionar o valor da causa, não cabe a você presumir que esse valor da causa é igual ou inferior a 60 salários mínimos. Como esse é o primeiro requisito a ser analisado para saber se cabe ou não o julgamento pela vara juizado especial, eu digo, se a prova não trouxe o valor da causa, nem perca tempo, já vá direto para a vara comum. Por que eu adoto isso? Porque, como eu te falei, nunca caiu o juizado especial. Para ser corrigido como juizado especial, a prova tem que deixar certo que ela queria que fosse julgado pelo juizado especial. E como que ela vai deixar certo que queria que fosse julgado pelo juizado especial? Primeiro, trazendo o valor da causa, que tem que ser igual ou inferior a 60 salários mínimos. Se ela fica quieta, não cabe a nós presumirmos que o valor da causa é igual ou inferior a 60 salários mínimos. Mas digamos que a prova, então, quer realmente que você faça juizado especial. Ela trouxe, primeiramente, então, o valor da causa, igual ou inferior a 60 salários mínimos, mas esse requisito não é suficiente. Você sabe que ainda para ser julgado pelo juizado especial, tem que ser parte autora, ou pessoa física, ou microempresa, ou empresa de pequeno porte. Por ser pessoa física, você já sabe o que é. Agora, como que eu vou saber se é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte? Há duas formas do examinador trazer esse dado para nós. A primeira forma, e a mais fácil, seria o examinador escrevendo com todas as letras. Empresa X, uma microempresa, empresa X, uma empresa de pequeno porte. Aí está escrito, está dizendo, você não tem a menor dúvida. A segunda possibilidade é dizendo quanto à receita bruta anual auferida pela empresa. Por quê? Porque a Lei Complementar 123 de 2006, em seu artigo 3º, considera uma microempresa aquela cuja receita bruta anual não ultrapassou R$360 mil. E uma empresa de pequeno porte, aquela que tem um valor acima de R$360 mil até R$3.600.000 para esse ano de 2017. Porque lá em 2016 tivemos uma lei complementar que não vai nos interessar para a prova, já te digo, que é a Lei Complementar 155, que aumentou o valor da EPP para 4.800.000. Mas esse novo valor só vale em 2018. Em 2018 você já é advogado, não precisa mais se preocupar tanto, né? Mas voltando aqui. Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que para ser julgado em vara juizado especial, primeira análise é quanto ao valor da causa e a segunda análise quanto à parte autora. Porque às vezes pode ser um valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos, mas não ser julgado pela vara juizado especial, porque na vara juizado especial só pode ser parte autora pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Como é que eu sei se é microempresa ou empresa de pequeno porte? A prova vai ter que dizer, escrever, empresa de pequeno porte, microempresa. Ela tem uma segunda possibilidade de me dizer isso, não claramente, trazendo quanto à receita bruta anual. Porque a Lei Complementar 123 de 2006, em seu artigo 3º, diz, é microempresa aquela que ofira receita bruta anual até R$360 mil. Se a prova trouxer isso, a empresa X, cuja receita bruta anual é de R$200 mil, você já está lendo ali, é uma microempresa. E aí sim, tendo o valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e sendo uma microempresa, você vai ter que endereçar para a vara juizado especial. Mas isso que eu falei, você também não precisa decorar. Não precisa decorar por quê? Porque o artigo 3º da Lei Complementar 123 diz para nós, para os efeitos dessa lei, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária. Vamos lá? Simples, a empresa individual e de responsabilidade limitada, e o empresário a que se refere o artigo 966, devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso, desde que, no caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior
a 360 mil reais. Então, você grifa. No caso da empresa de pequeno porte, que em cada ano calendário, receita bruta superior a 360 mil reais e igual ou inferior a 3 milhões e 600 mil reais. Então, você não precisa decorar o que é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, porque a lei complementar vai dizer isso para você. Então, mais uma vez, vamos aqui aprendendo a lidar. Tá? Quando eu estou desenvolvendo o endereçamento, que eu resolvi o primeiro problema, já sei quem é competente para julgar, e aí eu passo para o segundo problema, para eu verificar se é vara como vara ajuizado especial, eu vou por eliminação. Como é que funciona essa eliminação? Para ser vara ajuizado especial, juro que é a última vez, mas só para você pegar aqui. Para ser vara ajuizado especial, temos que preencher 2 requisitos, quais sejam: ser valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos, R$ 56.220, e parte autora, microempresa, empresa de pequeno porte ou pessoa física. Logo, como nunca caiu juizado especial, o que eu tenho para lhes dizer é que só vai você endereçar para a vara juizado especial se a prova berrar contigo. Não queira inovar, não queira presumir, não cabe presunção na nossa prova. Então, não adianta, se a prova não trouxer o valor da causa, você dizer: eu imagino que é inferior a 60 salários mínimos. Não, isso não lhe cabe. Primeiro, se a prova não trouxer o valor da causa, você nem pensa em juizado especial, fica na vara comum. Tá, e se trouxer, há indício que seja vara juizado especial. Mas, para verdadeiramente ser juizado especial, além do valor da causa ser igual ou inferior a 60 salários mínimos, a parte autora tem que ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Logo, são 2 requisitos cumulativos, não alternativos, são cumulativos. E para saber se é microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você vai lá para o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, que diz: será a microempresa que tenha receita bruta anual inferior a, ou igual a 360 mil reais. Certo? E aí eu disse para vocês: se vier o valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos, e a prova apenas falar empresa X, você não pode presumir que é uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Você não pode fazer presunções, de modo que você só vai pensar em microempresa ou empresa de pequeno porte em 2 ocasiões, quais sejam: primeira, quando a prova disser expressamente: empresa X é uma microempresa, empresa X é uma EPP, ou ela trouxer o indício, que é o valor da sua receita bruta anual. Aí sim você vai dizer: essa empresa aqui é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Caso contrário, sem presunções. Combinado? Porque, como eu te disse, eu juro que é a última vez, você só vai para o juizado especial se a prova gritar, berrar contigo. Para ela gritar, ela tem que necessariamente trazer o valor da causa e dizer que é pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Não cabe a nós dizermos: isso aqui é microempresa, isso é EPP. Tem que estar escrito. Pode estar escrito expressamente, microempresa EPP, ou ser trazido o valor da receita bruta. Certo? E aí, mais uma questão a ser considerada, importantíssima, diga-se de passagem. Além dos 2 requisitos serem o valor da causa e a pessoa física ou microempresa, empresa de pequeno porte, o próprio artigo 3º da Lei 10.259 de 2001, que trata sobre o VAR, Juizado Especial Federal, diz que, ainda que preenchendo esses requisitos, há hipóteses que não será julgado pelo juizado especial. Quando? Vem comigo. Aqui, até eu combino com vocês o seguinte: nós vamos, sempre que for regra, trabalhar com a cor amarela. E quando for exceção, com laranja, para você já ir identificando. É a única marcação diferenciada que nós iremos fazer para que nosso examinador não considere uma estruturação de peça, certo? Então, vem cá. Parágrafo 3º, artigo 3º, parágrafo 1º. Não se inclui na competência do juizado especial cível as causas:
Referidas no artigo 109, incisos 2, 3 e 11 da Constituição Federal, as ações, isso nos interessa, de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação populares e execuções fiscais também nos interessam, e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Logo, olha que interessante. Ainda que eu tenha um valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos, e a pessoa, parte autora, seja uma pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, a lei de juizado especial federal está dizendo, mas não cabe ser julgado em juizado especial, mandado de segurança e nem execução fiscal. Então, serve de alerta para nós. Vem comigo lá para o nosso terceiro bloco, não saia daí, para nós continuarmos aqui essa análise juizado especial, vara comum. Estou te esperando lá no nosso terceiro bloco.